vezes isso está também ligado à própria ignorância espiritual que a humanidade terrena nessa fase no nosso mundo ainda tem, não é? Então, ainda esse tipo de trabalho é classificado e rotulado como religioso pela própria ignorância do que seja a religião e do o significado da espiritualidade para a nossa vivência e para a nossa evolução, e que o trabalho artístico expressa e que deve dar a sua contribuição, né, para que a gente reflita melhor sobre esses temas. Porque todo o trabalho artístico, seja ali no cinema, no teatro ou em outro, o que é exatamente? São ideias. Tudo são ideias. Até uma novela de televisão são ideias que estão sendo expressas ali. São questões que estão sendo discutidas para o bem ou para o mal, com influências positivas ou negativas, não é? E a doutrina espírita, ela tem uma contribuição fantástica para dar, inclusive dentro da arte, para que a gente reflexione mais profundamente a respeito de todos, na verdade, de todos os temas que podem ser discutidos pelos seres humanos e pelas sociedades. E você também perguntou como foi a participação especificamente nesse filme junto ao Clóvis Vieira. Foi uma experiência muito bonita, muito marcante, muito alegre. Sabendo justamente de se tratar uma obra que traz as questões espirituais através da arte, de uma produção artística, a alegria de participar foi muito grande, não é? O trabalho de Clóvis Vieira, muito sério, muito centrado e muito tranquilo durante as filmagens, foi assim decisivo para o desenvolvimento do trabalho de filmagens, tanto a preparação quanto os momentos de gravação, de filmagem nos sets, né? Junto aos companheiros de trabalho, aos colegas, aos atores. Como você diz aí, nem todos eram espíritas, mas todos muito simpatizantes com a ideia e com a proposta do filme. Isso é muito importante, não é? Não existe preconceito, nem separativismo em nenhum sentido, né? Todos têm a liberdade de pensar, de expressar a sua espiritualidade ou a sua não espiritualidade. Na verdade, todos somos ligados à espiritualidade de alguma forma. Então, essa liberdade, esse respeito em primeiro lugar. Mas todos estavam comprometidos emocionalmente e racionalmente com a proposta do filme, né? Que Clóvis Vieira soube passar para os seus atores. Então, foi muito, muito feliz esse processo e muito emocionante também, né? Nós sentimos em diversos momentos que não estávamos ali reunidos por acaso, como acaso não há no universo, né? E que aquilo também era uma oportunidade para todos nós de aprendizado e de vivência e de crescimento, né? Não apenas aquilo que a gente estava oferecendo ao público, mas também a nós mesmos, que tudo é aprendizado. Claro que houve momentos de dificuldade, né? Porque existia também uma certa tensão e preocupação com a parte da produção em si, né, do tempo, dos dias e horários de filmagem, né? Bernardo Dugin, que interpretou Luiz Sérgio, morando no Rio de Janeiro, Sabrina Petralha, aqui em São Paulo, também tinha seus compromissos de trabalho. Eu também, com as atividades dentro da dublagem, precisávamos conseguir esses horários e acertar esses horários nas cenas em que participávamos juntos. Então isso tudo faz parte, é natural. Então havia tensões e dificuldades também de filmagem, uma série de questões técnicas que quem faz um filme sabe, né, que acontece, quem trabalha artisticamente e profissionalmente nessa área sabe que acontece, mas nada que tenha prejudicado o andamento do processo, que foi muito, muito feliz. E também a alegria que nós tivemos com os produtores, né, uma amizade que se desenvolveu muito bonita e muito consistente com a Cristina Lima, uma simpatia, né, também o Duda Mack, nosso amigo, também com uma disposição, um bom humor incrível durante as filmagens, mesmo nos momentos de cansaço. Patrícia Vieira, que trabalhou demais, Rogério de Luca, a Vanusa Mota, né, trabalharam muito e sempre com um sorriso no rosto, sempre felizes. E isso aí, sem dúvida, contribuiu demais para o bom andamento das filmagens e do trabalho. Próxima pergunta.
durante a preparação e a execução desse trabalho, vocês perceberam alguma influência ou interferência espiritual? Sim, muitas vezes. Também gostaria que os amigos e os colegas estivessem aqui, os colegas de trabalho, para falar, cada um por si, das suas experiências, mas foram muitas, algumas delas muito emocionantes e tocantes. Eu não posso falar pelos colegas, contar as histórias que eles vivenciaram, não é? Mas eu percebi, vou dizer apenas de um momento mais específico que aconteceu. Muitas vezes os amigos espirituais, eles procuram conversar com a gente e dar algumas orientações mais claras e específicas. Devido à nossa pouca condição, à nossa baixa condição evolutiva, a tarefa nem sempre é fácil, não é? Estamos tão presos ao cotidiano, à vida material, que é natural, nem sempre eles conseguem esse espaço mental para nos acessar, não é? Mas eu lembro que foi no começo da filmagem, a gente filmava numa produtora aqui em São Paulo, e em cinema a gente espera muito, né? A gente fica muito em pé para marcação de luz, para retoque de maquiagem, figurino, posicionamento de câmera. A gente filma várias vezes numa posição, muda a câmera, filmamos naquela posição, a mesma cena. Então, uma cena muito curta, às vezes leva o dia inteiro para ser feita, né? O que é natural. E a gente ali com toda a alegria à disposição, mas é claro que também tem um cansaço psicofísico natural, né? E durante um momento em que eu estava concentrado para o desempenho da cena, eu consegui captar uma movimentação espiritual ali nos bastidores. Além do pessoal da produção e do próprio elenco, assim, espontaneamente eu consegui captar a presença de um grupo de amigos espirituais trabalhando por detrás. E aí uma moça, né, do plano espiritual que estava ali trabalhando, ela parou o que ela estava fazendo, ela olhou para mim e percebeu o que eu percebi. Aí ela falou assim: já existem equipes espirituais trabalhando para a divulgação do filme. Depois eu contei isso para o Clóvis Vieira, acho que também para o Bernardo Dugin. E interessante, né? Porque o filme ainda estava no começo das filmagens. Já tinham acontecido algumas filmagens anteriores em que eu não participei, mas ainda estava bastante no começo. Teríamos, acho que, mais 2 anos, mais ou menos, de filmagens, que, como o Clóvis disse, foram esparsas, não foi concentrado justamente pela dificuldade da produção e do financiamento, né? E a questão financeira e tudo mais. E então ainda faltava bastante tempo para o filme ficar pronto e muito mais para que ele fosse divulgado. Entretanto, ali a gente percebeu que já existiam equipes trabalhando para a divulgação do filme, que também é uma batalha, porque, é claro, o plano espiritual trabalha, mas nós temos a nossa parte a desempenhar aqui na Terra, né? Nada é dado de mão beijada, a gente tem que fazer a nossa parte e lutar muito. Mas sempre com confiança no plano espiritual, que eles fazem muito, né? Eles trabalham muito, mas muito mais do que a gente imagina. Especialmente num trabalho que vai atingir o coração e a mente de muita gente, né? De plateias. Então, você veja que o cuidado, o carinho e a dedicação dos amigos espirituais, que nós não vemos e que, no entanto, estão trabalhando e trabalham muito para esse tipo de trabalho, né? Mas também vou colocar agora para vocês um depoimento muito bonito do Bernardo Dugin, que interpretou o Luiz Sérgio, e ele divulgou esse vídeo na época em que o filme estava estreando, ou já tinha estreado. Vamos ouvir e vamos ver então o depoimento dele. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Aqui é o Bernardo Dugin. Eu faço o Luiz Sérgio no filme Deixe-me Viver, que está em cartaz nos cinemas. Primeiramente, eu queria agradecer muito as mensagens que a gente tem recebido, mensagem de apoio, de divulgação, manifestações de carinho e depoimentos de pessoas que ficaram tocadas por essa história tão bonita. Muita gente me pergunta se a gente sentiu presenças espirituais durante as filmagens e eu não tenho como dizer não para vocês, porque eu estaria mentindo. Em diversos momentos, diversas situações, a gente sentiu uma energia tão boa, tão positiva,
que quando a gente acabava de gravar a cena, a equipe inteira do filme estava emocionada, estava chorando. Tem um momento para mim que foi muito especial, uma cena que inclusive está no filme, que eu estou gravando com o Roku Pitanga, e estava um tempo nublado, e ele dizia que o personagem, que o Luiz Sérgio, ia enfrentar momentos difíceis. Então ele pediu para eu fixar meus pensamentos em Deus e orar. Então, instantaneamente, eu fechei meu olho, olhei para cima, as nuvens se abriram e veio um raio de luz, de sol bem no meu rosto. Essa cena entrou pro filme e a equipe inteira ficou muito arrepiada, muito emocionada, porque isso foi um sinal. No dia da pré-estreia do filme também, eu estava aqui mesmo no meu quarto, orando para que tudo corresse bem, para que o filme pudesse, para que a mensagem do filme pudesse chegar às pessoas da melhor maneira possível. E eu senti do lado da minha cama, eu estava deitado, eu senti a minha cama afundando. Eu olhei para o lado, não tinha ninguém. Abri o olho, não tinha ninguém. Voltei à minha oração, um pouco assustado. A cama afundou novamente. E eu me desconcentrei um pouco, mas eu senti uma paz muito grande, assim, invadindo meu peito. E eu falei, bom, ou é meu anjo da guarda, ou pode ser o Luiz Sérgio. E curioso que quando eu assisti ao filme pela primeira vez, eu não lembrava de muitas cenas que eu gravava. E eu tenho certeza que eu fui conduzido por bons espíritos, bons irmãos. E o Fernando Peron, que também é um ator do filme, que é médium, depois ele me confidenciou, falou que tinha muita gente torcendo por nós, nos ajudando, nos auxiliando, e que eles já estavam também trabalhando na divulgação do Deixe-me Viver. Gente, a gente conseguiu ficar mais uma semana em cartaz nas redes Cinépolis, em outros cinemas de todo o Brasil, e eu espero que vocês assistam ao filme e ajudem a propagar essa mensagem. Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela atenção. Um grande abraço, boa noite. Interessante, né? Bernardo, que não é propriamente espírita, que tem uma simpatia, mas que também tem uma sensibilidade espiritual muito grande, né? Captou tudo isso daí e que serviu também para o nosso aprendizado e para a nossa instrução, né? Bastante interessante, né? É preciso prestigiar o trabalho, né? Mas, sobretudo, a gente assistir com conhecimento de causa, não é? Porque muitas pessoas que podem assistir o filme, se não tem uma mínima base de noção das realidades espirituais, vai fazer muitas perguntas que já estão respondidas na literatura espírita, que é riquíssima, tanto as obras científicas quanto as de conteúdo filosófico, doutrinário, romances e tudo mais, que expressam as realidades espirituais, as verdades sobre a reencarnação, sobre o sentido da vida humana na Terra, não é? E que isso se refere e é do interesse de todas as pessoas, né? Aquelas que admitem e as que não admitem, porque todos nós queremos saber o que é que estamos fazendo aqui, para onde é que vamos e de onde é que viemos, não é? E o Espiritismo responde isso de maneira lógica, profunda e científica. Então, quando a gente vai estudar, quando a gente vai assistir um trabalho artístico feito por atores e que foi roteirizado e que baseado numa obra existente e que trata de assuntos reais, não é? Que são fatos, não é uma ficção, faz uma diferença muito grande assistir ao trabalho com preparo ou sem preparo, né? Porque a absorção e o aproveitamento daquilo vai ser muito menor quando a gente tem questões mais básicas e mais primárias para responder que não foram respondidas porque não estudamos, né? A própria reencarnação e a existência dos espíritos, né? Que é uma coisa completamente natural, porque nós também somos espíritos aqui, e que, no entanto, as religiões e as filosofias ao longo de séculos da história da humanidade deturparam ou não estudaram o suficiente, quando existe já fartíssimo material de estudo, inclusive com comprovações científicas a respeito da reencarnação,
da materialização de espíritos, da existência dos espíritos e tudo mais, né? Mas esse é um trabalho de cada um que deve ser feito no recolhimento, no estudo, sobretudo da obra de Allan Kardec, de Chico Xavier e tantos outros autores muito sérios que contribuíram fartamente com a literatura e com os estudos e que estão aí à disposição de todos, não é?